Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast do Zero à Primeira Joia. Eu sou o Thiago Moreira. Eu sou Pedro Oliveira. E hoje nós vamos falar quanto tempo eu levo para ter o retorno do investimento. Repito, Olha, quanto tempo? Essa é uma das perguntas que eu recebo. Eu não vou falar que é uma das... As que você mais recebe. Mas eu recebo com uma certa frequência. Quanto tempo demora para voltar investimento e quanto eu devo investir, né? Essa é a Também. pergunta certa. Quanto eu devo investir? Ou quanto eu preciso investir para iniciar? E quando? Quanto eu preciso investir para iniciar? Mas tem um momento certo, né? Tem um momento certo. O momento certo é o momento que você escolhe investir. Quero investir, vou lá, esse é o momento certo. Esse é o momento então já certo. respondemos essa pergunta se você tinha aí. O momento é o momento do eu quero. Porque tem muita pessoa que fala assim, será que eu devo investir agora? É. Muito cedo, será que vale a pena comprar essa ferramenta? Eu acho que é muito pontual isso aí. Mas o quanto eu devo investir? Essa que é a questão, né, que a gente tem que iniciar. Quanto? Olha, hoje, para a gente falar em valores, para iniciar, eu não estou falando de design, não estou falando de nada disso. Estou falando de uma oficina de ourivesaria que a gente vai investir em equipamentos para começar a produzir joias, tá? Uhum. Começar a confeccionar joias. E eu já postei algumas vezes no Instagram falando sobre isso e a galera deu uma enxurrada de comentário falando que não é isso. Alguns concordam e outros não. Mas a média hoje que se gasta para montar uma pequena oficina de ourivesaria é R$10.000. E aí tem gente que fala, Thiago, mas eu montei com menos, eu montei com 4.000. Eu acho que a gente até comentou algumas coisas no outro podcast, né? Sim, a gente falou sobre isso. Desde que a gente já se aprofundar no assunto. Mas é difícil. É porque é muito relativo, vai da onde a pessoa mora, Isso. vai em qual ferramenta, qual marca que ela vai comprar, e aí acaba que sendo valores diversos, né? Se é nacional, se é importada, se ela vai ter despesa de correio, se ela vai comprar à vista, se ela vai parcelar. Mas a média que a gente gasta hoje é de R$10.000. Dá para montar com menos? Dá. Dá para enxugar, tirar algumas ferramentas que você vai sofrer um pouquinho se não tiver para trabalhar, mas você consegue. Eu consegui começar com menos. Dá para gastar mais, também ter uma oficina um pouco maior, um pouco mais completa? Dá. Quanto você está disposto a gastar? É porque assim, a pessoa que às vezes ela fala que investiu 2.000, 4.000 para montar uma oficina, ela já tinha um cantinho, ela já tinha uma bancada, talvez ela já tinha algumas ferramentas, então aquilo que ela comprou... Exatamente. Agora, se uma pessoa começou agora a estudar ourivesaria, não tem nada em casa, ela vai ter que comprar uma bancada, ela vai ter que separar um local em casa para estudar. É isso aí. E põe em prática, então sai mais caro. Sai mais caro. Só que aí que tá a questão. Quando a gente fala de R$10.000 para investir em um pequeno negócio, muitas vezes a gente não vê isso como um negócio. Apesar da pessoa querer vender e trabalhar e ganhar dinheiro com isso, algumas pessoas veem como hobby. E tudo bem. Para um hobby, é bem caro. Mas para negócio, não é caro. Se você pensar em algo que você vai aplicar o seu tempo, vai desenvolver a técnica, estudar, aprimorar e ter um retorno financeiro disso, aí é outra história. Aí R$10.000 é um bom começo, eu diria. Um bom começo. Dá para ir depois melhorando, aprimorando as técnicas, comprando mais ferramentas e investindo ao longo do tempo. Melhorando, aprimorando, até porque né? tem que ter cuidado para não investir em ferramentas erradas. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sim. Por que algumas pessoas não conseguem retorno? Eu acho que as pessoas não têm um objetivo claro no que elas querem. Foi o que a gente falou em um dos podcasts, né? Sobre deixar claro o seu nicho, subnicho, né? É isso aí. Se você não tem um objetivo claro, eu posso comprar por exemplo, um carro para trabalhar, mas eu vou trabalhar com o quê? Sei lá, se eu vou trabalhar, por exemplo, de Uber, eu não preciso ter uma Mercedes, por exemplo. Sim. Eu posso ter um carro mais popular, um carro decente, claro. Mas se eu vou trabalhar, por exemplo, de entregador, eu não posso comprar um carro sedã. Tem que ter uma Fiorino, por exemplo, um carro furgão. Então, não é só comprar um carro. Qual que é o objetivo do trabalho? É o porquê, né? Por quê? Eu vou trabalhar com o quê? Eu vou trabalhar com prata, com ouro, com platina? Às vezes pode mudar um pouquinho aí a questão do investimento. Sim. Ou vou trabalhar com joias folheadas? Não sei, depende. E uma questão, o investimento de R$10.000, ele envolve tudo, sendo ferramenta, o lugar, insumos, isso é em modo geral? A gente está falando de equipamentos em geral. A gente não conta insumo porque insumo ele é algo de consumo diário.
Então, não dá para botar Entendi. esse na conta de investimento. Ele é uma despesa, né? É uma despesa, não é um investimento. Tá? Entendi. Apesar da gente comprar bons insumos, se torna um investimento. Mas ele, a princípio não é um investimento, é despesa. Entendi. Entendeu? Então, assim, uma forma de fazer errado no começo é não ter foco, não ter objetivo no que vai fazer. E aí você começa a comprar um monte de ferramenta aleatória, gastar dinheiro com que você não sabe se vai usar, que é um problema, a gente vai falar um pouquinho. Sair atirando para todo lado nunca é muito bom, né? Então, definir um objetivo. Eu quero trabalhar com X coisa. Tiago, mas no começo eu não sei. Poxa, mas tem alguma coisa que você gosta demais, que você pode escolher nesse começo. E ó, começa devagar. Começa pequeno. Não precisa começar grande. Eu demorei sei lá quanto tempo. Eu postei a foto da bancada grande esses dias e todo mundo maluco, comentando da bancada, me perguntando o preço. Alguns achavam um preço bom, outros achavam caro. Para quem não sabe, o custo da bancada sem o frete foi em torno de R$ 2.800. E aí as pessoas falam, nossa, Thiago, mas preciso de uma bancada dessa, não sei o que. Cara, não precisa de uma bancada dessa. Mas eu queria. Era sonho de consumo, né? Era sonho de consumo. Eu já estou trabalhando há 21 anos. Mas qual que é o meu objetivo hoje? É gravar bons vídeos. E para isso tem que ter uma bancada bonita, né? Dar algumas aulas diferenciadas, que a gente vai começar em breve, na comunidade MDJ. Então, eu quero ter uma bancada legal para fazer um vídeo bonito para você. Eu não quero fazer uma bancada toda furada, toda torta, que fica balançando durante a gravação. Cheio de calço. Cheio de calço, com tampinha, igual eu já fiz várias vezes. Ainda tem ali. Ainda tem, viu? Ainda tem. Mas eu tô investindo pro meu trabalho. Sim, e é um upgrade, né, que você faz, né? No começo eu precisava? Não. Como eu ainda não preciso mais, agora eu quero fazer diferente, eu quero fazer melhor. Sim. Então a gente aprimora. Olha, é uma bancada maravilhosa. Mas de verdade, eu queria uma ainda que é mais top que essa. Só que aqui no Brasil não tem. Eu preciso? Não preciso, repito. Mas eu queria uma bancada assim mais top. Ou seja, você ainda tá no intermediário, né? Ah, não, eu já tô bem feliz, cara. já deu um salto legal. Eu não imagino qual é o próximo caixote. Eu já saí. Não quero nem pensar. Já saí de um Palio, e olha que eu tive vários. Eu saí de um Palio pra, sei lá que carro. Eu acho que aí já é quase uma BMW, né? Aí já tá próximo já. O negócio já tem a diferença bem legal já. Eu ainda não estreiei ela, eu tô com dó de estrear. Não, na verdade você estreou consertando um óculos, né? Ah, eu estreiei a bancada consertando o óculos da Thierry. Detalhe importante, por que a Ourivesaria é um bom negócio? Porque você faz tudo. Você faz tudo, você aprende a fazer até coisas que não tem nada a ver com a Ourivesaria. E essa seria a próxima pergunta. Por que a Ourivesaria é um bom negócio? Cara, a Ourivesaria é um excelente negócio, não é um bom negócio. A gente está lidando primeiro com objeto de valor. E não é só valor financeiro, né? Não é só o valor monetário. A gente está falando de valor sentimental, valor né? Sentimental. A gente está falando de joias que muitas das vezes são de família e passa de geração para geração. É claro que a questão do valor financeiro é o que mais conta. É o que muita gente vê com a joia ainda como investimento. Sim. Há controvérsias e eu não vou falar sobre isso, se joia é ou não investimento, é um outro assunto. Mas é um bem que as pessoas desejam ter. Igual um carro, por exemplo. As pessoas não querem... você tem um carro que custa 50 mil reais, pra que eu vou comprar um carro que custa 300 mil? Cara, não é o pra quê, é por quê. Sim. Eu não preciso, mas eu quero. É a história da bancada. Entendeu? Eu não preciso ter uma bancada de 5, 10 mil reais, mas eu quero. E aí? O porquê que eu quero? Vamos lá. A joia é do mesmo jeito. Se tem joias... de latão, por exemplo, com banho de ouro, que tem a mesma estética, a mesma aparência de uma joia de ouro, pra que eu quero uma joia de ouro? A estética é a mesma, a função é a mesma. A aparência é a mesma, né? A aparência é a mesma, mas pra que eu quero uma joia de ouro? Porque o ouro em si é um metal nobre, ele tem valor agregado. Quando eu boto diamante, é uma pedra cara, ela tem valor agregado. E passa 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos... aquilo continua tendo valor. Então, é um bem de consumo. Thiago, mas eu vou ganhar dinheiro se eu deixar ela 5 anos guardada e vender? Olha, se você vai ganhar, eu não sei, mas perder com certeza você não vai.
A não ser que a pessoa esteja muito desesperada para vender aquilo logo. E aí coloque num preço muito baixo, né? Ela vai, entrega no banco lá e coloca, sei lá, pega um empréstimo e deixa aquilo como... Eu até esqueci o nome, mas enfim, deixa aquilo lá como garantia, né? Uhum. Mas, caso contrário, olha, tem joias, e principalmente as que são relacionadas às grandes marcas, elas têm um valor por si só, né? Nem do material. Então, joalheria é um bom negócio. Porque na mente das pessoas, comprar joia é uma coisa que não é para todo mundo. Sim. A gente está mudando isso com a prata no mercado. A prata, ela tá dando acessibilidade para as pessoas que não poderiam comprar joia, por exemplo. É um material mais barato, né? Você consegue ter bons barato. resultados, é bonito e é valorizado. E é nobre. E agora ela triplicou o valor. Então, do ano de começo de 2020 para agora, 2021, ela triplicou o valor. O grama da prata a gente chegava a pagar R$2, R$2,20. Eu cheguei a pagar R$2 numa baixa. A última vez que eu comprei estava R$6,60. Nossa, R$6,60 gramas. Ela mais que triplicou o valor. Então, isso é bom ou é ruim? É uma outra história que a gente pode falar em outro momento. Mas ela está sendo valorizada. Cada vez mais, né? E a questão da valorização não é só do metal e não é só da pedra. Tem outras coisas. É o trabalho que você agrega nela, é a técnica que você usa, é o design. A mão de obra, conceito, o gasto com tempo, né? É o conceito que você coloca em cima daquilo. Tem gente que fala, Thiago, mas eu preciso ter uma pedra cara para minha joia de prata ter um valor mais alto? Não. Tem um grande nome do mercado aí que ele não usa pedras nas confecções dele. E as joias dele são incríveis. E um anel de prata dele custa R$1.000. Nossa. E as pessoas ficam, mas ele tem nome. Mas ele começou como? É verdade. Ele começou tendo Tudo nome? tem um início, né? Tudo tem um início. Mas já tá 20 anos vendendo. Pois é. Se você esperar mais um, vai ser 21. Se você esperar mais 2 para começar, vai ser 22. Sacou? Começa logo. E aí já vem até assunto de como superar sua concorrência, né? Você vê o cara disparado lá na sua frente, você fala, pô, mas por que ele tá crescendo assim? Cara, você não sai do lugar. Você tá estagnado, né? Eu decidi que esse ano de 2021 ia fazer coisas que eu talvez demoraria 10 anos para fazer na minha vida. E eu parei muitos projetos que eu estava fazendo, literalmente, para focar em uma coisa só. Porque às vezes não dá pra gente fazer tudo. Sim. Se a gente divide o nosso tempo em 10 coisas e aplica 10% do tempo em 10 coisas, a gente vai ter 10% de resultado de cada coisa. É simples isso. Se você dedica 90% de algo, e você tem ali esses 10% de sobra para fazer alguma coisa que seja lazer, né, por exemplo, você vai ter 90% de retorno daquilo que você está fazendo. Ou seja, são escolhas, né? Exatamente. Eu até conversei com uma moça esses dias, eu não lembro se foi a Bárbara, eu não lembro exatamente o nome dela. A moça lá de Campinas tem uma página no Instagram muito bonita. E ela falou que no meio da pandemia ela perdeu o trabalho. E ela tinha um carro, ela vendeu o carro dela, ficou andando a pé, ou de Uber, não sei qual é a situação exata, de ônibus. Mas enfim, ela vendeu o carro dela. E é uma coisa que as pessoas não querem desapegar, é muito difícil. E ela montou a oficina dela, e ela montou uma oficina bacana, hein? E ela começou a aprender. Cara, eu acho que vai fazer um ano agora que ela tá aprendendo. E ela já tá vendendo as joias dela. Nossa. E ela já tá fazendo uma grana. E ela iniciou do absoluto zero. Do absoluto zero. Será que ela já recuperou o dinheiro dela? Eu acho que sim. Bom, ela fez um sacrifício. Então, assim, eu acho que isso impulsiona a pessoa a aprender, a se dedicar, querendo ou não. Por mais que seja difícil. Só que ela teve uma escolha de vender o carro, investiu. São renúncias. Sim. Ela renunciou a uma coisa que provavelmente era importante para ela, para a maioria das pessoas Traz um conforto, né? Mas ela falou, eu vou aplicar o meu tempo em uma coisa que eu quero ter retorno. Então ela botou a energia, o dinheiro dela naquilo. O dinheiro é igual tempo. Se eu aplico 10%, se eu pego todo o meu dinheiro, tá? Divido ele em 10 partes e aplico em 10 coisas diferentes, cara, o retorno de um pode ser 100%, o retorno de outro pode ser 20%, o retorno de um pode ser 300%. Então, aplicando em 10 lugares diferentes. Cada lugar que eu apliquei vai dar um retorno diferente. Sim.
Agora, será que se eu não pegasse, dividisse em 2, por exemplo, fizesse o teste lá com os 10 e aplicasse nos 2 melhores entre os 10, será que eu não teria um retorno na soma total um pouco maior? Sim, porque você decidiu escolher aqueles que estão com mais possibilidade de ganho, né? É isso aí. Então não dá para atacar para todo lado, atirar para todo lado. Tem que focar em alguma coisa. E quando você foca, o retorno vem, o resultado ele vem. Só que para alguns é médio prazo, para outros é longo prazo, para outros é curto prazo. O problema é que a gente é imediatista, a gente quer o retorno para ontem. Sim. Porque a gente não planeja o negócio, a gente não se prepara para aquilo dali. A gente não faz uma reserva, então a gente quer resolver o problema para pagar a conta do próximo mês. Só que aí o negócio não fica sustentável, que você não consegue reinvestir, fazer aquilo girar. Fica uma coisa parada, né? É Estagnada, difícil, e entendo a dificuldade das pessoas, porque também é a minha. E tá tudo bem, mas a gente tem que dar um jeito de focar, tem que fazer alguns sacrifícios Sim. para poder ter o retorno daquilo. Ou seja, a estimativa do retorno que a pessoa vai ter vai ser em relação às escolhas que ela tiver. Então a gente não tem uma base, uma estrutura assim que a gente vai falar, ó, se você fizer isso, isso e isso, você vai conseguir ter retorno em tanto tempo. Não, isso vai ser relativo à escolha dela, né? É. Então a gente não consegue dar uma margem não exata. Dá pra falar, daqui 1 ano você tem retorno. Depende, você vai trabalhar quantas horas por dia e quanto você vai investir de dinheiro. Você vai estudar quanto tempo em marketing, você vai estudar quanto tempo em brand, né? Desenvolvendo você como pessoa, aparecendo ali para mostrar o produto. Sim. Você vai entender como é que funcionam os algoritmos das redes sociais para distribuir ou fazer um anúncio para mostrar o seu produto para as pessoas. Então não é só a joia que está envolvida na parada. É todo um contexto, né? Contexto. Entendeu? Então você tem que estudar um pouco de cada coisa. Sim. Mas qual que é a maior porcentagem que você vai aplicar? Você não precisa aprender, confeccionar a joia e vender. Então, cara, sei lá, bota 70% do seu tempo aprendendo a confeccionar a joia. Dos outros 30% você divide algumas coisas específicas para aprender sobre marketing, sobre outras coisas. Ficou autônomo ali na confecção de joia, tá dominando o processo? Começa... Consigo melhorar meu tempo. Vou ficar 50% na parte de confecção, porque eu já vou ter uma produção, eu já vou saber escalar o processo. Sim. Aí agora eu preciso aprender a vender. Então vai por etapas, entendeu? Então tem que mapear. São degraus, né? Você vai indo um de cada vez. Você tem que ir aos pouquinhos, mas você tem que enxergar o topo ali, que senão você não chega. Sim. Não. O que as pessoas falam quando você mostra essa possibilidade de negócio para elas? Eu não sei, eu acho que tem gente que ainda não vê isso de forma profissional. Ainda é muito hobby. Eu acho que para algumas pessoas ainda é um pouco hobby ainda. Até porque tem muita gente que está aprendendo e não tem nada de errado quanto a isso, tá? Sim. Mas tem muita gente aprendendo que ela já tem outra profissão, já tem outra forma de ganho. E a joalheria fica sendo, sei lá, 5, 10% do tempo dela. Às vezes até menos, né? Eu acho que até 5%. Entendi. Então não dá para você ter um resultado. Por exemplo, eu vou dar exemplo da escola. O pessoal vem uma vez por semana, 3 horas de duração cada aula. Aí dá 12 horas por mês. Um dia tem 24 horas, vezes 30, vai dar aí quantas horas aí, entendeu? Entendi. Então, você está te separando quanto do seu tempo para aplicar naquele dali? Thiago, mas eu não consigo fazer 4, 5 aulas de joalheria por semana. Tudo bem, mas você está disposto a investir para trabalhar um pouquinho em casa? Você está disposto a sacrificar um pouquinho do seu tempo e colocar naquilo que você quer realmente fazer, né? Aí às vezes eu falo com a galera, o pessoal fica bravo comigo. Que eu falo, você não quer deixar um pouquinho Netflix só para fazer um pouquinho de joia? Eu não vou dizer que eu não assisto, eu também assisto. Só o que me interessa. Eu tava assistindo esses dias uma série que tem no Netflix que é uma das maiores sacadas de venda do mundo. O nome da série, se eu não me engano, chama Brinquedos. Eu até comentei com você. Comentou. Cara, é a maior sacada do século. Os caras criam brinquedos e para vender os brinquedos eles criam desenhos animados. Então primeiro eles criam o brinquedo e depois criam o desenho. E a gente acha que é o contrário, né? Que vende o brinquedo por causa do desenho, né? Sim. Aí você fala, como assim? E eu fiquei assisti uns 2 episódios dessa série. E eu achei magnífico as estratégias de venda que os caras adotam. É uma coisa louca. Mas por que eu resolvi assistir? Porque eu falei, cara, eu preciso de algumas sacadas de venda. E a gente vai sempre pelo óbvio, né? A gente já falou sobre isso. Exatamente.
A gente falou no podcast passado sobre o óbvio. Foi no passado, não Acho foi? que foi o passado. E não é pelo óbvio. E quando eu vi, eu comecei a ter uns insights assim. Eu falei, cara, que sacada monstra que esse cara teve. É porque, assim, é muito bom ir pela lógica, só que tem Muito hora bom, que... Eu acho que, se eu não me engano, o primeiro episódio é o das Tartarugas Ninjas, cara. Nossa. Pô, você não deve ter visto Tartarugas Ninjas. Se você pegou, você Eu já vi quando já era animado. Você já pegou a versão já nova, não. Também Já. vi animado, também não sou velho assim, tá? Mas eu peguei a primeira versão, que era a versão ali... Cara, a gente tinha quadrinhos, revista, de Nossa. gibi, né? Era o famoso gibi das Tartarugas Ninjas, cara. Aquilo era fantástico quando eu era criança. Eu queria ser uma Tartaruga Ninja. E eu queria ser o Michelangelo. Meu Deus. Eu queria ser o Michelangelo, porque eu achava da hora. Ele era muito genioso, cara. Sensacional. Mas enfim, eu assisti por quê? Porque eu queria ter sacadas daquilo dali. Eu achava magnífico, cara. Era muito legal. E eu vou assistir mais alguns episódios. Mas a minha maior parte do tempo eu estou fazendo o quê? Aplicando o que eu preciso. Que é ensinar a galera a fazer joia. Sim. Gravando aulas pro curso, é atendendo os meus alunos, é mandando uma mensagem, é criando uma comunidade pra gente ter possibilidades de conversa melhor. Entendeu? Então a minha maior parte do tempo que eu aplico é em cima disso. Sim. E quando eu falo de tempo, a gente tem que falar sobre gestão de tempo, né? Mas é um pouquinho mais complicado falar sobre gestão do tempo. Porque a gente não vive só pro trabalho, a gente não vive só pra isso. A gente Ou tem seja, nossa você família. administrar tudo isso é uma coisa É que difícil. já... Mas no momento que você fala, eu saí de casa pra investir meu tempo no trabalho, aplicando no que eu gosto, cara, tem que focar nisso. Sim. E o foco é uma coisa difícil. A gente perde muito tempo com um monte de coisa. Eu toda hora me pego aqui falando, por que eu tô olhando isso? Um outro documentário na Netflix, né, sobre as redes sociais, eu não me lembro agora qual que é o nome, enfim. Mas que ele fala sobre a estratégia dos algoritmos. Aquilo é fantástico, cara. É fantástico. É exatamente isso. E o algoritmo é inteligente. Ele pega a gente e faz a gente perder um Ele tempão. te prende, né? Ele prende. Então a gente tem que aprender como eles fazem isso pra quê? Usar ao nosso favor. Pra gente usar a nosso favor. Exatamente. E o dia que eu assisti, eu falei, cara, eu vou desligar essa porcaria desse celular. Eu não quero, eu não admito mais. Mas dá abstinência o negócio, é terrível. Então você tem que criar estratégias de você trabalhar igual ao algoritmo em cima da cabeça das pessoas. Thiago, mas que isso que você tá falando? Cara, isso é feio. Não, não é. É a realidade. Sim. Quando não existia celular, a gente não, né? Mas eu lembro de eu criança, e na casa assim da minha avó, ou de alguém assim mais de idade, e tá assim, 2, 3, 4, 5 pessoas assim, cada uma com o jornal na mão, sem conversar um com o outro, lendo o jornal. Nossa. Ah, Thiago, mas tava lendo o jornal. Ué, qual que é a diferença hoje? 5 pessoas numa mesa com cada um com o celular na mão vendo o que quer. É verdade. Era a mesma coisa. As pessoas não se importam em ser alienadas. E eu falo no bom sentido. Elas gostam, então você tem que, de alguma forma, criar estratégias para chamar a atenção delas. Só que qual que é a diferença nos dias de hoje? A gente tem conteúdos ruins, E conteúdos bons, conteúdos bons, conteúdos péssimos. né? Então E você nesses péssimos vão tem decaindo. que gerar conteúdo. Mais pra frente a gente vai ter alguns podcasts falando sobre marketing para joalheria, que é bem bacana, inclusive, as Uhum. ideias. Mas a gente tem que ter estratégias para atrair as pessoas, entendeu? E fazer com que o negócio dê resultado. Sim. E aí, através disso, você começar a gerar rede social, né? Você Isso começar aí. a movimentar e ir crescendo o seu nome, sua marca. Por exemplo, o que a gente está fazendo agora. Sim. A gente está gravando um podcast, a galera tá ali no Instagram ou no Facebook assistindo a gente ao vivo. E no YouTube também. Então a gente está gerando um conteúdo de valor, tá fazendo eles pensarem em coisas que às vezes a pessoa não está presente para aquela ideia naquele momento. E quando a gente fala, desperta nelas e elas falam, por que eu nunca Caramba. pensei nisso? Aham. Acontece comigo o tempo todo São os isso. insights, né? Os insights. Então é importante falar sobre o assunto para eles entenderem que eles também precisam se posicionar para começar a ter retorno, senão não tem Sim, como. sim. O que as pessoas fazem de errado na hora de investir, que muitas das vezes acaba não dando certo ou acontece alguma O que coisa? elas fazem de errado, que eu vejo com alguns alunos, ou até amigos mesmo que querem entrar na área, é sair comprando um monte de coisa sem saber para que serve. Nossa. Ferramenta é um vício, tá? E se você não tiver cuidado, você compra de tudo. E quando você vê, você não sabe para que serve. Ou melhor, a função dela é tão limitada para determinadas coisas que você vai usar uma, 2 vezes. Às vezes você vai usar para fazer um único trabalho na vida e depois você nunca mais usa. Nossa.
Então tem que ter cuidado com o que vai investir. Outra coisa que tem que ter cuidado em investir é em materiais, principalmente em pedras preciosas. Galera sai comprando pedra doidado, sem planejamento, sem saber, porque gosta. E olha, é legal pra caramba, porque quando você vê aquela mesa cheia de pedra, você fica doido. Teve um workshop aqui, né? Que eu nunca tinha visto esse contato. E aí chegou a hora da venda, colocou aqui as pedras na mesa e o pessoal desesperado. Fica louco, Parece uma euforia assim. Eu falei, caramba, meu, como assim? Eu acho que a sensação de comer chocolate deve ser igual. É uma satisfação imensa, é um negócio louco. Meu, e aí o pessoal olhava as pedras assim e falava, nossa, eu quero essa. Ah, mas essa não tem mais. Ah, que pena. E quando vê, leva um monte de coisa. Um monte de coisa. E depois não sabe o que fazer com aquilo. Sim. Então essa é uma forma errada. Planejamento. Porque isso não é investimento, você já entra como gasto, não, né? É gasto. Se você não tem um destino para aquilo, é um gasto. Quando você cria um destino para aquilo, é um investimento. Que eu compro uma pedra assim, faço uma joia e aplico, consigo gerar uma valor, venda, né? Gerar uma venda depois. Agregar valor. Eu gero uma venda, sei lá, venda a R$800, tive um gasto, vamos falar assim de uma forma mais ridícula mesmo. Tá? Tive um gasto de R$300 e vendi 800. Ah, meu lucro foi 500. Eu sei que não é assim, a gente tem que aprofundar nas contas. Mas, por exemplo, aí sim eu fiz um investimento de 300 e tive um retorno de 500. Entendeu? Aí tudo bem. Ou seja, foi um investimento. Mas eu comprar um monte de pedra sem saber para que eu vou usar não faz sentido, isso é uma forma errada. Então, tanto ferramentas quanto materiais, insumos, tem que ter cuidado na compra, porque senão você faz um péssimo investimento. E aí você não comprar também sem saber a procedência, né? A procedência é uma outra história. Isso é mais complicado. Inclusive, estou conversando com o Felipe Marçal, gemólogo. Ele até abriu um canal no YouTube recentemente. Vou deixar o link embaixo da descrição aqui do YouTube para vocês acessarem e seguir o canal dele. E ele vai falar bastante no canal dele sobre isso, sobre a procedência das pedras. Inclusive, se eu não me engano, hoje que ele ia subir um vídeo, hoje é terça-feira, dia 19, né? De janeiro. E ele ia subir um vídeo falando de pedras que a galera acha no rio, falando que é diamante. E aí ele vai fazer uns testes. Pô, que legal. Ele é gemólogo, mas ele vai fazer uns testes caseiros para te mostrar que não é diamante. Inclusive, quando foi o workshop aqui, foi ele que vendeu, não foi? Ele foi uma das pessoas que vendeu. E manja muito, tá? Sabe muito do que fala. Estudou, sei lá, 4 anos vezes, eu acho que 5 horas por dia, dá 5 vezes, dá 20 horas por mês. Não, 20 horas por semana, vezes 4 semanas, dá 80 horas, vezes 10 meses, né? Vamos dizer que é 10 meses, tá? 800 horas vezes 4 anos, são quantas horas de estudo? 3.200 horas, é isso? Muitas horas de estudo, né? Eu acho que ele sabe um pouco, não sabe não? Eu acho que sabe. Eu acho que ele sabe um pouco. Fora os cursos de aperfeiçoamento e especialização. E a parte aplicada, que é uma coisa que a gente não conta. A prática, né? O tempo que a pessoa fica, né? O tempo que a pessoa fica aplicando ali, trabalhando e testando mesmo, treinando. Gerando experiência, né? Gerando experiência. Então, sei lá, são N horas de aprendizado. O cara sabe o que faz. Mas, enfim, saber a procedência é importante, mas isso é difícil, tá? A gente saber a procedência de tudo. A joalheria é muito da confiança. E, infelizmente, a gente sofre um pouquinho com isso. Mas faz parte. A gente tem que confiar. Sim. Tem que confiar e procurar pessoas que elas despertam essa confiança na gente. Senão a gente pode ter cuidado de estar comprando com alguém que tem uma lábia muito fácil. Entendeu? Sim, e aí você cai na cilada, né? Na cilada e você não sabe. Mas é uma outra história isso aí. Bora lá. Uma pessoa que investe errado, qual seria a melhor forma dela investir? O que ela deve fazer? A melhor forma é planejar. Volta desde o primeiro podcast. Assiste todos eles. E vai mapeando o seu caminho. Vai tirando os insights das coisas que te servem. Tirando as ideias de tudo aquilo que te serve. Digamos que a gente tá indo na sequência, hein? Quase isso. E aí você vai mapeando. Thiago, é muita informação, mas tem que ter um começo, lembra? Daqui 20 anos, você vai desejar ter começado hoje. Então começa. Daqui 1 ano, você vai desejar ter começado hoje. Então tem... Às vezes eu recebo mensagem. Hoje mesmo eu recebi um monte. Thiago, quando você vai abrir a turma do curso online? Quase todo dia eu recebo. Eu queria ter entrado na primeira, não entrei na segunda, não entrei na terceira, agora eu tô desesperado. Eu falei, cara... Eu falei quando eu abri a primeira turma, daqui 1 ano você vai desejar ter começado hoje. E o cara deseja ter começado naquele dia, mas ele não começou. Porque por algum problema ele tá
sei lá, ele não conseguiu, ou não quis, ou não confiou. Tudo bem. Caramba. Eu já tô indo pra 4ª turma agora. A galera já tá fazendo as coisas. Já estão, alguns que demoraram um pouquinho mais, já estão terminando de montar a oficina, já começaram a praticar, mas a galera já tá fazendo. Já começou, né? Já tá passando ali pelos processos de Exatamente. início, já tá começando a conhecer um pouco mais. Exatamente, já tá tendo experiência do negócio. Então tem que começar logo. Então, começa fazendo um mapa do que você quer. Não tem o mapa? Sei lá, pega uma folha bem grande, bota tudo nela que você tem de ideia. Vai ficar tudo bagunçado. Mas o que você faz? Você bota todas as ideias no papel. E depois você tenta organizar aquilo de algum jeito. E cria uma sequência. E aí você vai aprendendo, vai desenvolvendo. Já até falei num dos podcasts passados da técnica do faz um pouquinho, aprende um pouquinho. Faz um pouquinho, aprende um pouquinho. Para você caminhar com teoria e prática juntos, né? Teoria e prática. E aplicando, e fazendo aquilo acontecer. E assim, uma coisa que eu aprendi assim durante o tempo, inclusive a gente aqui, a gente aprende muito, é planejar, fazer estratégias inteligentes, né? Porque, por exemplo, eu quero fazer minha primeira peça. Aí eu vou planejar minha primeira peça. Só que minha primeira peça é uma meia aliança com 6, 8 cravações. E aí, pô, você está se complicando, aí não é né? um planejamento, é quase um suicídio, né? Sim, porque você tem que seguir uma sequência lógica, inteligente, né? Você vai falar, pô, para fazer uma meia aliança eu preciso saber o princípio de uma aliança básica. Então, primeiro eu faço uma aliança básica, depois eu vou evoluindo. Isso aí é não pular etapas. A gente volta na analogia da escada. O que acontece? Por que a escada tem a sequência de degraus? Porque a gente sobe e também desce. Só que para subir a gente consegue olhar todos os degraus que estão na nossa frente. Para descer a gente não vê degrau nenhum. Você já prestou atenção nisso? Para descer você não vê nenhum degrau. Mas você desce. E se você esqueceu de fazer algum? Aí é o momento que a perna torce. Você vai se quebrar. Sim. Por isso que não pode pular etapas na orivesaria. Você tem que fazer todas as etapas. E aí eu recebo mensagens da galera: Thiago, quando que vai ter o curso avançado de joalheria? E aí... Você vai entrar no Instagram do cara, por exemplo. No Instagram, às vezes eu peço pra mandar umas fotos. E a pessoa manda fotos pra mim de coisas que ainda são básicas. E às vezes, coisas que são básicas ainda falta melhorar. E o cara já quer ir pro avançado, ele já quer pular o degrau. Porque ele acha que tá preparado. E tudo bem. Mas não tá. Tem que ir degrau por degrau. Existe um tempo pra isso. E por isso que não pode investir de uma vez. Sim. Thiago, eu tenho 30 mil, vou botar tudo no negócio. Não faz isso. Não faz isso, cara. Não faz isso. Vamos por partes, tá? Começa um pouquinho. Mesmo que você possa ter tudo, não tenha no começo. Porque você não sabe de fato o caminho que você vai trilhar. Você só tem uma ideia. Investe pouco e vai fazendo aos poucos, vai aprendendo aos poucos. Sim. Poxa, se a gente vive em média, eu não sei qual que é a expectativa de vida do brasileiro, que tem mudado bastante depois da pandemia. Mas enfim, sei lá, uma expectativa de vida de 70 anos, eu já estou na metade da minha vida, cara. Tô com 34. Dia 22 de abril, tá? Faço 35. Ainda Anota aí. E depois você me chama no privado que eu passo o endereço pra mandar um presente. Recebidos, né? Recebidos, forçados. Palhaçada. Então, vai aos poucos, cara. E tá tudo certo. Não precisa ter pressa pra fazer as coisas acontecer. Mas faz alguma coisa. E é muito importante passar por todos os processos, Tem né? que passar, tem que conhecer. Experimentar um pouco de tudo na orivesaria. E, inclusive, a venda. A galera trava muito na venda. A galera tem muito medo de vender porque tá inseguro quanto ao produto. E quem tá querendo comprar o seu produto tá inseguro quanto a você. Então, tem que aprender também sobre venda. Trabalhar o seu perfil, né? Desenvolver como pessoa. Sim, exatamente. Não só como profissional da área da orivesaria. Se envolver como pessoa, é importante. Essa é aquela pessoa que ela aproxima as pessoas, né? Porque tem muitas personalidades que afastam as pessoas dela. Tem. E isso é perigoso. Na área profissional, até mesmo na vida pessoal, é perigoso. A orivesaria é uma profissão muito solitária. A não ser que você trabalhe numa fábrica que tenha 40 pessoas com você, ou 10, sei lá. Mas você já tem um convívio, né? Mas, na maior parte dos casos, é muito solitária. Eu acho que eu tive as minhas maiores ideias trabalhando sozinho.
E olha, eu não consigo trabalhar ouvindo música. Tem gente que adora trabalhar com música, com barulho. Eu não consigo, eu fico perturbado. Inclusive, meus alunos falam, Thiago, por que você não bota uma musiquinha aqui? Eles nem sabem por quê, mas eu não gosto de barulho. Eu adoro o barulho do martelo, do motor, da politriz, da lima. Principalmente quando a lima dá aquelas raspadinhas, Nossa, sabe? Aquelas que é o enganchadas. meu desespero Eu quando eu tô adoro esse editando. Mas eu não gosto de barulho de música, por exemplo. É muito louco, mas... E você disse nessa relação, assim, de ser uma profissão muito solitária. Você acha que a ourivesaria, ela é uma terapia? Total. Porque, por exemplo, você disse, a gente falou sobre a questão de ser um hobby, mas tem muitas pessoas que não faz nada, por exemplo, aposentado ou aposentada, e eles são solitários, são carentes, e aquilo é uma terapia para eles, como a música, por exemplo. Isso a gente não está falando da maioria, a gente está falando de pessoas pontuais, tá? Senão daqui a pouco vão falar que a gente está falando que toda pessoa que já aposentou é solitária. Não, não é. Nossa. Mas, alguns Sem casos, a pessoa generalizar, fica né? sem rumo depois que ela aposenta. Se ela não tem um trabalho que ela possa exercer depois da aposentadoria, sei lá, ela trabalhava, por exemplo, numa fábrica que ela tinha uma função específica dentro de uma fábrica ou de uma empresa. E aí, depois daquilo, ela não tem como exercer aquela função. Cara, sem dúvida, a ourivesaria é incrível. Por quê? E olha, a melhor coisa é poder aprender depois dos 60, por exemplo. Eu conheci um senhor com 65 anos, na época ele tinha acabado de aposentar. Na época. Ele tinha uns 65 anos, ele tinha acabado de aposentar de uma fábrica que eu acho que nem existe mais. Talvez nem você conheça, chama Xerox, o nome da fábrica. Eu acho que nem existe mais. Ela Nunca fabricava ouvi. as primeiras impressoras de tirar cópia. Se eu não me engano, eu acho que era isso. E ele tinha acabado de aposentar. E ele começou a aprender ourivesaria e foi passando o tempo. Ele ia sempre no ateliê que eu trabalhava lá da Cláudia. Eu nem me lembro o nome dele. Mas enfim, e ele ficou muito bom naquilo. Passou uns anos, assim, uns 10 anos depois eu encontrei ele. Encontrei ele numa fornitura e eu conversando com ele, e ele vira assim pra mim e fala, cara, parece que eu trabalhei nisso a vida toda. Eu nem lembro do que eu fazia no outro trabalho. Aí ele deu uma risada, né? Nossa. Tipo, ele lembra, mas pra ele não tinha mais sentido aquilo dali. Não tinha significado, A né? ourivesaria, pra ele, a impressão que ele tinha, o jeito que ele falava é que era a única coisa da vida dele. Ele tinha trabalhado a vida toda com aquilo. Cara, ele começou com 65 anos. Caramba. E já faz uns bons anos que eu não vejo ele. A última vez que eu tive notícia dele, ele ainda estava trabalhando. Ele já ia fazer mais ou menos uns, acho que 78, quase 80 anos já. Era bem senhor já. E aí ele pegou ainda brincou assim, falou, ó, daqui uns anos eu vou me aposentar da ourivesaria. Eu falei, sério? Ele falou, porque, não, tô trabalhando muito e muita encomenda, muito cliente, mas eu tô ficando cansado já. Eu falei, que maravilha. Caramba, velho. Olha que louco. O cara começou uma profissão. 65 anos. Depois da aposentadoria. Aí eu pego um menino de 15 anos que fala que tá perdido na vida. Eu entendo perfeitamente que ele esteja perdido. Vai fazer alguma coisa, cara. Tem que buscar alguma coisa, né? Começa a comprar, vender e revender, aí até a gente fazer alguma coisa. Ver o que você faz, né? Mas faz alguma coisa. Mas 15 anos tem que estudar. Tem, também. Mas tem que começar a entender como é que funciona o Tem que mundo. começar a buscar um rumo, né? A não ser que você tenha um pai e uma família que te dê todo o suporte para você não precisar. E tudo bem também. Isso é maravilhoso. Mas não é a maioria. É verdade. A gente sabe disso. Então tem que fazer valer o negócio. Tem que começar a investir. O retorno vai depender muito do tempo que você está disposto a investir. De tudo que você está disposto a Ou investir. seja, é relativo com suas escolhas. É relativo com as suas escolhas. Começa a investir logo, começa a investir certo, se organiza, bota no papel, anota e faz. Eu conversei com uma moça no fim de dezembro, aliás. Foi na semana do Natal. E ela perguntando pra mim quais as ferramentas básicas, eu mandei alguns vídeos pra ela assistir, ela assistiu. E eu percebi que ela tava dando uma enrolada. Eu falei pra ela, você já começou a fazer orçamento? Ela, mas eu acho que eu vou virar janeiro. Eu falei, só que falta 15 dias pra janeiro. A gente tava na semana do Natal. Se você ficar com todos os orçamentos feitos antes do fim do ano, você começa janeiro sabendo quanto você vai investir nas ferramentas. Aí ela pegou e falou, nossa, Thiago, é mesmo. Eu tô aqui esperando passar o ano e eu não vou fazer nada nesse período e eu posso deixar isso tudo esquematizado.
Passou mais ou menos ali uns 10 dias, um pouquinho antes, quarta ou quinta-feira ali antes da virada do ano. Ela pegou e mandou para mim a foto da relação das ferramentas, que ela tinha feito toda a relação com os valores tudinho. E ela já tinha pesquisado e achado mais barato em alguns lugares. Olha que legal. Ela não esperou, cara. Ela foi lá fazer. Mas às vezes a gente precisa do chacoalhão para fazer a parada. Sim. Então, começa hoje, começa agora. Sai dessa live, sai desse podcast e vai fazer alguma coisa. E para de me ouvir. Não, espera terminar. Espera terminar, mas eu tô falando de uma forma pra pessoa acordar. Sim. Não espera as coisas acontecer, faz acontecer. Tem coisa que... o Thiago, mas tem um tempo pra tudo. Tem. Senta no sofá e fica assistindo Netflix. Você vai ver o seu tempo chegar rapidinho. Vai chegar. Você vai chegar nos 60, 70. O colesterol 80. Começa a chegar. Uhum. Só problema, né? Só pode ficar no sofá assistindo o Titiflix. Primeira coisa, para investir, vamos falar da oficina. Vai lá nos meus vídeos de ferramenta, anota todas as ferramentas e anota, para não esquecer. E começa a fazer orçamento, faz um levantamento. Tá tudo detalhado, né? Isso é uma tarefa até o final do mês. 10 dias é mais que o suficiente para fazer isso. E hoje tem as fornituras online que você pode consultar sem precisar ficar ligando, por exemplo. Aquela lista de ferramentas é exclusiva? A lista de ferramentas é exclusiva dos alunos. E aquela lista de ferramentas está muito massa. Tá completíssima. Tá muito completo, com foto e com link ainda de fornecedores. E de mais de um fornecedor. Algumas tem mais de um e a gente vai atualizá-la agora, tá? A gente vai colocar os fornecedores internacionais. Alemanha, Itália, Portugal, se tiver, e alguns Estados Unidos. Muito bom. Tem alguns alunos dos Estados Unidos e está falando, Thiago, a gente está com dificuldade de encontrar as ferramentas aqui. Não porque não tenha, tem muito, mas de encontrar a ferramenta certa. Então a gente vai atualizar a lista. Vai colocar direitinho, né? Para colocar links lá de fora, tá? Aí, será que tem alguém que já acessou essa lista aí, que é aluno? Eu não sei, deve ter aluno que já acessou essa lista. Essa lista tá muito massa. E aí, por exemplo, como que eu faço para ter o meu investimento, o retorno seja rápido, né? Começa a aplicar mais tempo nisso. Não dá para fazer como brincadeira. Se for como hobby, tudo bem. Quem tá fazendo por hobby não quer retorno de investimento. Sim. Quer satisfação. E é uma bela de uma terapia. Você vai se sentir muito bem, vai trabalhar com a parte cognitiva, com a parte motora, vai desenvolver muito. A orivesaria, ela desenvolve muito essa habilidade na gente, coordenação e tudo mais. E é um bem-estar tremendo de você ver algo que começou bruto terminar pronto ali, liso, polido, é incrível. Uma satisfação imensa. Então, se você está fazendo por hobby, tudo bem, eu acho um excelente negócio, uma excelente terapia. Inclusive, eu acho mais barato do que terapeuta. Me perdoe os terapeutas, tá? Mas é mais barato do que terapeuta. E olha, não substitui, tá bom? Só para ficar claro. Não substitui um terapeuta. Mas é um belo complemento. Faz um bem que danado. Legal. Então, começa fazendo. Agora, você quer ter retorno? Tem que aplicar mais tempo, tem que se dedicar mais e sacrificar um pouquinho. Não dá pra gente ter tudo nessa vida. É difícil. Sim. Então, o negócio é começar. Começa hoje. Sai desse vídeo e já vai fazer a tarefa. E bora pro próximo. E aí a fila anda, a gente evolui, cresce e com o tempo a gente falou, valeu a pena ter começado naquele dia. Valeu a pena ter começado naquele dia. Esse foi o podcast do Zero, a primeira joia. Eu sou o Thiago Moreira. Eu sou Pedro Oliveira. Nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal.